Sejam bem-vindos. Vamos aprender ouvindo e acompanhando a palavra do Deus Altíssimo, que é o Filho amado, o nosso Senhor. Em Apocalipse 19 versos 12 a 13 fala que ele se chama a Palavra de Deus. Estarei colocando vídeos com as notas abertas. Por favor, pause o vídeo para ler as notas. Estou utilizando a versão Bíblia Livre para Todos. Eu pretendo colocar capítulo a capítulo de Mateus até Judas. Então, qual é a nossa resposta? Vamos continuar a pecar para que possamos ter ainda mais graça? É claro que não, já que nós morremos para o pecado. Como continuaremos a viver em pecado? Vocês não sabem que todos aqueles entre nós que foram batizados em Jesus Cristo, também foram batizados em sua morte? Pelo batismo, nós fomos sepultados com ele na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos, pela glória do Pai, nós também possamos viver uma nova vida. Se nos tornamos um com ele ao morrer como ele morreu, então, também ressuscitaremos como ele. Nós sabemos que o nosso antigo eu foi crucificado com ele, para que o corpo morto do pecado fosse destruído, fazendo com que nós não fôssemos mais escravizados pelo pecado. Pois qualquer um que tenha morrido, libertou-se do pecado. Já que morremos com Cristo, nós temos confiança de que também iremos viver com ele. Pois nós sabemos que por Jesus ter ressuscitado, ele não morrerá nunca, pelo fato da morte não ter mais qualquer poder sobre ele. Ao morrer, ele morreu para o pecado de uma vez por todas. Mas agora ele vive, e ele vive para Deus. Exatamente da mesma maneira, vocês deveriam se considerar mortos para o pecado, mas vivos para Deus, por estarem unidos a Cristo Jesus. Não deixem que o pecado controle o seu corpo mortal. Não se deixem cair em suas tentações. E nem usem qualquer parte do corpo de vocês como uma ferramenta maligna do pecado. Pelo contrário, dediquem-se a Deus, como aqueles que foram trazidos da morte para a vida, e usem todas as partes do seu corpo como ferramentas para fazer o bem para Deus. O pecado não os dominará, pois vocês não estão sob a lei, mas, sim, sob a graça de Deus. Então, quer dizer que nós deveríamos pecar porque não estamos sob a lei, e, sim, sob a graça de Deus? É claro que não. Não percebem que se vocês se tornarem escravos de alguém, obedecerem às suas ordens, serão escravos daquele a quem vocês obedecem? Se vocês forem escravos do pecado, o resultado é a morte. Mas se obedecerem a Deus, o resultado é que vocês se tornarão justos diante dele. Porém, graças a Deus, que embora, no passado, vocês tenham sido escravos do pecado, vocês, de todo o coração, escolheram seguir a verdade que Deus lhes deu, e vocês a receberam. Agora que já se libertaram do pecado, vocês se tornaram escravos de Deus, para fazerem o que é moralmente certo. Eu estou usando esse exemplo simples, pois o pensamento de vocês é limitado. Assim como antes vocês se escravizaram em nome da imoralidade, acumulando um pecado após o outro, agora vocês devem se tornar escravos do que é puro e justo. Quando vocês eram escravos do pecado, vocês não faziam o que é certo. Mas, no que isso resultou, vocês não se envergonham das coisas que fizeram? Essas coisas levam à morte. Mas, agora que se libertaram do pecado e se tornaram escravos de Deus, os resultados serão uma vida pura e, no fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o presente de Deus, que nada cobra em troca, é a vida eterna, por meio de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Romanos capítulo 6. Yahvé, Deus Altíssimo, no poder da tua palavra, seu Filho amado, o nosso Senhor, nos abençoa e nos guarda, nos ilumina e nos guia por um bom caminho.